Depois que Jacó teve o seu encontro com Deus e o encontro com ele mesmo, agora ele estava preparado para o terceiro encontro, o encontro com o seu irmão Esaú, depois de 20 anos distantes um do outro. Quando ele viu Esaú de longe, viu que Esaú se aproximava com 400 homens, ele dividiu seus filhos com as suas respectivas mães em ordem de importância. Mas a ordem dos grupos mostra que Jacó favoreceu abertamente Raquel e seu filho José, deixando que eles ficassem por último, por questões de segurança. Aliás, esse tratamento especial de Jacó para com José vai se tornar um tema muito importante ainda no livro de Gênesis, no capítulo 37. Se Jacó não tivesse desnecessariamente enganado seu irmão para ficar com a bênção da primogenitura 20 anos antes, teria sido tudo muito diferente. A promessa de Deus de que o maior serviria ao menor teria se cumprido muito mais rápido. Isso nos ensina que algumas vezes nós sofremos alguns problemas porque tentamos cumprir aquilo que nós pensamos ser a vontade de Deus, quando na realidade Deus nunca precisa que pequemos ou cometamos alguns deslizes para ajudá-lo a cumprir o seu propósito em nossas vidas. Continuando então, Jacó passou à frente da sua família e se curvou até o chão 7 vezes até chegar perto do seu irmão Esaú. Mas Esaú surpreendeu Jacó ao correr para lhe dar um abraço caloroso, mostrando que não guardava mais nenhum tipo de ressentimento. Deus trabalhou nos seus corações e não era mais necessário discutir sobre tudo novamente. O que era passado, foi passado. E em uma cena comovente, Jacó apresentou a sua grande família para o seu irmão Esaú. Jacó havia enviado muitos presentes valiosos para Esaú antes que ele chegasse com a sua família, e isso deixou Esaú surpreso. Ele mostrou que não tinha nenhum sentimento de superioridade sobre Jacó e nem que ele lhe devesse alguma coisa. Esaú disse: "Eu tenho o suficiente." Veja que, apesar de não ter recebido a grande bênção, que era a bênção da aliança, Esaú recebeu uma grande bênção temporal, que o seu pai Isaque pronunciou sobre ele com todo o amor de um pai. Ele recebeu o que ele mais desejava, porque ele não se importava muito com a bênção espiritual. Então, a bênção material satisfez o seu coração de tal forma que ele disse para Jacó: "Eu tenho o suficiente." Mas Jacó insistiu e ele acabou aceitando. Quando Jacó deu esses presentes tão valiosos para Esaú, foi a sua maneira de dizer para ele que estava arrependido. E quando Esaú aceitou os presentes, foi a sua maneira de aceitar Jacó e dizer que ele estava perdoado. Na cultura deles, nunca se aceitava um presente de um inimigo, apenas de um amigo. Então, aceitar o presente era aceitar novamente a amizade de Jacó, o seu irmão. Jacó estava feliz por se reconciliar com seu irmão, mas não queria estar muito perto dele, não. Quando Esaú o convidou para ir até o Monte Seir, que era o lugar que ele morava, ele concordou em ir, mas ele pediu que Esaú fosse alguns dias além dele. E então, o que ele fez? Ele se dirigiu para o lado noroeste, para um outro lado, em direção a Sucote e depois em direção a Siquém. Não existe nenhum registro de que Jacó, em alguma ocasião, tenha visitado Esaú no Monte Seir. É provável que depois do encontro dos dois no funeral de Isaque, que nós vamos ver no capítulo 35, eles não tenham mais voltado a se ver. Enfim, Jacó veio para a terra prometida e se estabeleceu nela. E então ele ergueu um altar e adorou ao Senhor. Finalmente parecia estar tudo bem para Jacó e a sua família. Ele finalmente havia se livrado do jugo do seu sogro Labão, tinha tido um encontro maravilhoso com o próprio Senhor, havia se reconciliado com seu irmão e agora estava em segurança na terra que Deus havia jurado que daria a ele e à sua descendência. Mas uma tragédia muito grande estava para acontecer. E sobre isso nós falaremos amanhã. E é claro, eu espero você. Deus te abençoe.